Subo essa tribuna trazendo a minha indignação sobre essa perseguição ao presidente Lula desde o início do processo. Na verdade, estão rasgando a nossa Constituição Federal. Essa Constituição trouxe um pacto pela redemocratização depois da ditadura militar. Um acordo feito entre todas as forças políticas que diziam de forma bem clara: nós vamos disputar a eleição e vamos respeitar o resultado da eleição. Esse acordo era feito em cima de alguns princípios: a soberania do voto popular, eleições livres e democráticas. Só que as elites desse país não aceitaram a vitória da presidenta Dilma Rousseff, rasgaram o mandato de uma presidente eleita com 54 milhões de votos, deram um golpe e agora vem para a segunda etapa, que é tentar impedir de todo jeito a candidatura do presidente Lula. Só que o roteiro deles fracassou, porque eles achavam o seguinte: nós vamos tirar a Dilma, a economia vai melhorar, porque os empresários vão recuperar a confiança e vão investir. O Lula não vai aguentar o bombardeio, vai ser um bombardeio diário da Rede Globo, do juiz Sérgio Moro, e ele não vai aguentar. E nós vamos ter 2 anos desse governo do Temer. Em 2018 ganha um tucano. No plano original deles, eles chegavam a pensar que era o senador Aécio Neves. Só que de lá para cá, todo esse plano deles fracassou. Na verdade, quando você faz pesquisa, quem sobe, sobe Lula. Aí eles diziam o seguinte: não, quando o juiz Sérgio Moro condenar o Lula, aí ele vai estar desmoralizado, ele vai cair nas pesquisas. O juiz Sérgio Moro condenou o Lula. Lula subiu 5 pontos nas pesquisas. E os tucanos afundaram. Eles estão com um problemaço. Não tem um candidato deles com força política hoje. E estão apavorados. Aí disseram o seguinte: quando houver a condenação do TRF4, aí não. Aí o Lula não aguenta. Novamente, em tudo que é pesquisa, o Lula liderando em todos os cenários. E agora o que querem eles? Prender o Lula. Estão indo para a nova fase. Prender o Lula. Eu quero primeiro dizer que essa prisão é inconstitucional, é ilegal. O Lula será um preso político aqui no Brasil, porque a Constituição é clara. E os ministros do Supremo, na verdade, têm que respeitar a Constituição Federal. Eu vou ler aqui o artigo 5º da Constituição. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E hoje todo mundo sabe que é uma nova maioria lá no Supremo contra a prisão depois da segunda instância, querendo respeitar o que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E eu acho engraçado que algumas pessoas falam: ah, não, está havendo pressão no Supremo. Eu vi a própria presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, dizer: não aceito pressão. A senhora não devia ter aceitado a visita do Temer na sua casa. E não devia ter aceitado a pressão da Globo, porque a verdadeira pressão, hoje, é da Rede Globo, para não pautar um tema em que já há uma nova maioria. É uma espécie de obstrução parlamentar. Isso não é razoável. Por quê? Porque querem impedir o Lula não só de disputar as eleições, querem impedir que o Lula participe do processo eleitoral. O medo deles do Lula é tão grande que eles têm medo que o Lula diga: o candidato é aquele, o candidato é aquele outro. Não querem calar, querem tirar Lula completamente do jogo. Só que os senhores novamente estão errando. Se os senhores pensam que estão destruindo Lula, os senhores estão transformando Lula num mito cada vez mais forte nesse país.
O Lula ele entraria para a história como presidente da República, que governou esse país por 8 anos e fez uma revolução. Tirou 32 milhões de brasileiros da pobreza, colocou o filho do trabalhador, jovem, negro, morador da periferia nas universidades. Mas seria o presidente de 2 mandatos. Agora, depois dessa perseguição que os senhores estão fazendo, dessa medida ousada de tentar prender o presidente Lula, de uma presidente do Supremo, antecipando a pauta de abril, que isso não é usual para dizer, olha, aqui não, fazendo, volto a dizer, uma espécie de obstrução parlamentar para a nova maioria não vingar. Os senhores estão enganados. Os senhores vão ver a reação popular. Esse tipo de atitude que vem para humilhar o presidente Lula, na verdade, eu acho que vai ser a energia de um novo processo de mobilização desse povo. Porque o povo está vendo. Não tem um tucano preso nesse país. Se for tucano, não vai preso. Está aí o caso do presidente do PSDB, Eduardo Azeredo. Há quanto tempo? E o caso vai enrolando, enrolando. E agora teve a decisão lá em Minas, que ele pode esperar todos os recursos, só quem não pode é Lula. Está aí Michel Temer com o seu assessor com a mala de dinheiro. Volta a falar o escândalo dos tucanos de São Paulo. O tal do Paulo Preto. Acharam 113 milhões em contas na Suíça. Paulo Preto. E cadê? Não envolve ninguém. É a proteção de todo esse tucanato paulista. Essa prisão, essa tentativa de prisão do presidente Lula, que eles estão organizando. Nós vamos viver 15 dias decisivos na história desse país. Eu, sinceramente, quando olho para esse pessoal, quando olho para a Rede Globo que comanda esse processo, eu fico impressionado com o tamanho da irresponsabilidade. Vocês colocaram o país numa aventura com esse golpe, com esse impeachment. E agora estão indo em frente nessa caçada. Eu concedo uma parte à senadora Vanessa Graziotin. Primeiro, senador Lindbergh, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, que faz um pronunciamento contundente não apenas pelo conteúdo, senador Lindbergh, mas pela forma. E Vossa Excelência tem plena razão, porque o que nós estamos assistindo no Brasil é algo inimaginável. Tem muita gente comemorando, senador Lindbergh, mas amanhã esses que estão comemorando podem ser vítimas também da falta de justiça. É assim que nós temos que pensar, senador Lindbergh. Vossa Excelência fala da Constituição brasileira. A Constituição brasileira determina que a prisão ocorra depois do trânsito em julgado. Não há como interpretar de forma diferente. Não há como interpretar. Mas o que é pior ainda, senador Lindbergh, é que o presidente Lula foi julgado, condenado, num espetáculo assim que parecia mais uma telenovela, um capítulo de telenovela, condenado sem nenhuma prova. Por um crime que não... Por um apartamento que ele nunca dormiu. Nunca foi dele. Que ele nunca teve a chave. Nunca foi dele. Nunca foi dele. Não há... Aí eu assisti de casa. Eu não pude ir, estava com problema de saúde, assisti de casa. E, senadores, o que disse o relator, desembargador Gebran? Não, de fato, o apartamento não está no nome do presidente Lula. Mas a OAS, que é a verdadeira dona do apartamento, é laranja do presidente Lula. Vejam, ele ouviu, no processo foram ouvidos dezenas de testemunhas, todas elas inocentando o presidente Lula. Mas ele ficou com uma única testemunha ele ficou. Descartou todas as outras e ficou com uma única. Então, eu quero dizer, senador Lindbergh, que essa sua reação tem que ser a reação do povo brasileiro. Hoje eu dei uma entrevista de manhã cedo para uma rádio do interior do meu estado. E eu falei sobre isso. Porque lá no rincão do Amazonas, lá no interior, lá na comunidade, as pessoas estão acompanhando de perto o que está acontecendo. O que estão fazendo contra o presidente Lula não é um julgamento, é uma caçada. E quando nós dizíamos, senador Lindbergh, em 2016, que aquilo era um golpe, nós sabíamos qual o objetivo do golpe que está acontecendo agora. Era a reforma trabalhista, era a venda da Embraer, a privatização da Eletrobras, era para isso. Então, eles não suportam ver
a situação vantajosa do presidente Lula. E não é só nas pesquisas, não, é no coração do povo. Eles não suportam. Então, o que fazem para tentar se segurar no poder? Tirar o Lula do páreo. Então, olha, eu estou não apenas solidário ao presidente Lula, solidária, mas tenho certeza, convicção, senador Lindbergh, que o Brasil poderá assistir a algo que ninguém espera. Algo que ninguém espera. Eu vejo pelas reações das pessoas que me procuram, senador Lindbergh, prender o presidente Lula num processo que ele foi condenado ainda na primeira instância colegiada, num processo que não teve uma prova, não vai ficar assim, senador Lindbergh. É o mundo inteiro que vai se mobilizar. Eu acho que é muito grave o que está acontecendo. O que o presidente que está aí no plantão deveria fazer era enfrentar os americanos nisso que eles estão fazendo contra nós. Isso sim, mas não enfrentam. Eles enfrentam pessoas como o presidente Lula, que defendem um outro projeto de nação, democrático e voltado para o interesse do povo. Parabéns e conte conosco nessa luta, senador. Senadora Vanessa, eu encerro dizendo que o ataque ao Lula e ao povo brasileiro, o ataque ao Lula é o ataque à democracia ao povo brasileiro. Por que o ataque à democracia? Porque o problema deles hoje é com o voto popular. Eles não querem eleger, o povo brasileiro não quer eleger ninguém com essa pauta, que é a pauta de uma reforma previdenciária que massacra aposentados, que é a pauta da reforma trabalhista, da retirada de direitos, da entrega do nosso país. Então, eles estão querendo acabar com a democracia brasileira, porque o povo não pode escolher. Porque o povo quer escolher alguém que invista mais em saúde. O povo quer eleger alguém que faça como o presidente Lula, que está dizendo que vai federalizar o ensino médio. É por isso, então, que eles não querem eleições. Tiraram a Dilma e querem transformar a eleição no jogo de cartas marcadas. Porque eleição sem Lula, nesse caso, é fraude. Mas atacam Lula também porque o objetivo desse golpe sempre foi superexplorar os trabalhadores. E eles sabem que, enquanto tiver Lula, eles não vão conseguir massacrar esses trabalhadores. Qual o erro deles? É que Lula, o PT, são uma ideia. Enquanto existir gente defendendo justiça social, luta pela igualdade, mais investimentos em educação, a nossa causa sempre prosperará. Eu encerro esse pronunciamento, senador Ataídes, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que tenha, na verdade, num momento como esse, a responsabilidade com a história do país. Aqui tem uma Constituição, e eu citei o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que fala da prisão só depois de todo o trânsito em julgado. Nós sabemos que há uma maioria no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Supremo tenha responsabilidade e esse processo seja pautado. Que não sejam os interesses da Rede Globo pressionando ministros que pautem os interesses do Supremo Tribunal Federal e do país. Muito obrigado, senhor presidente.